Nesta aula vamos falar sobre outras tags HTML, sistema hexadecimal de cores e RGB e fontes seguras. Começando pelas tags HTML. Nós até agora já vimos bastantes tags, vimos as tags principais, aquelas que são mais usadas e aquelas que estruturam a linguagem HTML. No entanto, existem outras tags menos usadas, algumas até já caíram em desuso. Existem umas novas que na linguagem HTML5, mas seria demasiado extenso para este curso estar a falar em todas as tags do HTML5, por isso será um curso à parte. Mas, de qualquer das formas, o importante é que já falámos sobre a estrutura do código HTML, a sua sintaxe, e dá para perceber com estas aulas todas como funcionam as tags, o que são atributos, o que são valores e como se procede para estruturar o código HTML. Eu cliquei aqui eu inseri aqui no Google tags HTML para tentar perceber o que acontecia. Então eu abri só os três primeiros porque existem montes de sites com explicações de tags HTML e então encontrei aqui logo um dos primeiros, foi este. Basicamente foi as tags que nós abordámos. Portanto, são mesmo aquelas que são comuns a todas as páginas, quer dizer, à exceção aqui das frames, que caiu em desuso. Na nova linguagem, o HTML5 já nem sequer estão presentes, já não são suportadas. Mas, de qualquer das formas, se formos ver, à exceção aqui das frames, nós vimos estas tags todas, os seus atributos, porque são mesmo aquelas que fazem parte do core, do núcleo do HTML. Depois encontrei aqui, foi uma das respostas aqui, foi a W3C. Pronto, a W3C, esta é uma página que eles fizeram que ensina a linguagem HTML, está em inglês, mas de qualquer das formas, este foi um dos resultados que foi devolvido, e aqui sim temos todas as tags do HTML. Este é o site oficial deles, portanto isto aqui é completamente credível. E repara que temos aqui mais algumas que aquelas que vimos, mas como disse, algumas delas não são usadas. Por exemplo, eu estou aqui a ver esta tag é a tag para colocar em itálico, e isto não se deve fazer diretamente no código HTML, embora esta tag exista, e o mesmo acontece para muitas outras que estão aqui, que existem, eles põem aqui, é possível usá-las, mas não é aconselhável incuti-las no código, e sim em CSS, que será as próximas aulas. Começaremos então com as CSS. De qualquer das formas, se tiveres alguma dúvida, alguma tag, se abrires um site que foi feito através de CMS, por exemplo o WordPress, ou uma loja PrestaShop, ou qualquer outro tipo de site que te veio de parar às mãos, e precisas de perceber que tag é aquela, podes vir aqui abrir e perceber, mas o que é isto? O que é um object? Ou o que é um select? O que é um small? É mais uma daquelas que não se devem usar, mas de qualquer das formas estão aqui todas as tags que podes precisar, e basta clicar numa delas. Eu vou aqui clicar numa das que tínhamos visto, por exemplo, eu vou aqui na head. Atenção que há aqui head e header. Esta é uma tag nova da HTML5. Eu ainda vou fazer uma aula onde explica aqui uma grande diferença, mas essa aula em relação, ou seja, eu vou explicar o HTML5, algumas novas tags, só muito resumidamente, porque são muitas, têm novos atributos fantásticos, e levaria muito tempo, este curso seria demasiado extenso, e provavelmente alguns de nós podíamos não querer perceber já da HTML5, até porque é uma linguagem nova e pode só importar percebermos o que é a estrutura do HTML, mas como disse, o principal motivo não é esse. O principal motivo é que este curso seria demasiado extenso. Por isso decidiu separar o HTML5 da estrutura HTML. Portanto, quem já tiver conhecimentos de HTML pode adquirir o HTML5. Quem não tem, é melhor primeiro então adquirir este curso, o curso que estás a frequentar. Mas de qualquer das formas, eu vou aqui à tag head e eles vão mostrar aqui o que é que faz a tag head, os browsers que suportam, e depois tem aqui alguns elementos que podem ser inseridos na tag head. Repara, está aqui alguns que nós vimos. Aqui eles falam aqui das principais diferenças, mas depois eles dizem que
o perfil de atributo não é suportado no HTML5, portanto aqui está, já não é suportado no HTML5, há aqui algumas diferenças, mas de qualquer das formas ele explica-nos logo aqui como funciona. Por exemplo, aqui uma das tags que nós também vimos, a tag A, portanto aqui está a tag de link, e explica mais ou menos, tem um exemplo de como funciona. Podes ver aqui mais exemplos, tem aqui os atributos deles todos, tem os valores. Portanto, aqui o fundamental deste curso e o que demos até agora em relação ao HTML é que tu percebas o que são tags, o que são atributos, o que são valores e qual a sintaxe para criar um elemento HTML. Portanto, é importante é que tu percebas que isto é uma tag que fecha aqui e que isto é um atributo e que lá dentro deste atributo tem o valor para linkar para o referido link, dentro de aspas, como está aqui, como nós vimos, e este é o elemento que é visível para o utilizador. Isto é mesmo o mais importante, porque seria, eu penso que seria impensável vermos todas estas tags em pormenor, até porque, como disse, a maior parte delas não são usadas, ou já caiu em desuso, portanto aqui o bold não é usado, não se usa diretamente no código. Por isso, se alguma vez tiveres alguma dúvida, nós vimos isto, mas agora não me lembro, por exemplo, vimos a do mapa, mas eu não me lembro muito bem, podes clicar aqui, podes encontrar aqui todas as tags que precisares para tirares as tuas dúvidas. Se tiveres algumas dificuldades com o inglês, podes procurar em português. Eu procurei aqui tags HTML, então bastaria aqui tu pôres na pesquisa do Google mais qualquer coisa, por exemplo, o que são, ou tag, por exemplo, o que eu te aconselhava era tag, vamos imaginar que querias ver a tag body, por exemplo. Seria mau se precisasses perceber o que era a tag body, porque é fundamental do código HTML, e seria mau se tivesses pesquisar. Mas de qualquer das formas é apenas um exemplo. Imagina que precisavas de saber mais sobre a tag body e então pesquisavas o que faz ou os atributos, alguma coisa em português, para depois também o resultado ser devolvido em português. Portanto, aqui está, já apareceu aqui, e provavelmente nesta página terá uma explicação maior do que faz e quais são os atributos em pormenor. Portanto, aqui o importante é mesmo que te esqueças, mesmo que não te lembres muito bem de algumas tags que nós vimos, ou queiras conhecer outras tags, então só tens que abrir o teu documento onde viste essa tag e procurar por essa tag e mais alguma coisa em português, e de certeza que vais conseguir resolver a tua questão e perceber o que é que aquela tag está a fazer, ou até mesmo inserir uma tag nova. Precisas de fazer uma coisa especial que não sabes muito bem como é que se faz, então podes escrever aqui tag HTML para, sei lá, inserir qualquer coisa, ou que faça isto, e então alguém há de mostrar. Há montes de sites que têm, é verdade que pode dar um bocadinho de trabalho, às vezes não se encontra logo. Por exemplo, eu já estou aqui a ver HTML para justificar texto, isto mais uma que não se deve usar, porque é usado com CSS, mas de qualquer das formas acho que ficou o exemplo, acho que dá para perceber que há mais tags, podes usá-las, e que o objetivo fundamental do curso foi mesmo abordar as tags que são transversais a todos os documentos, ou praticamente todos os documentos, e proporcionar que tu consigas daqui para a frente aprender novas tags e avançar por tua conta, porque lá está, seria impensável abordarmos todas as tags, ainda por cima seria demasiado extenso para ti também abordar tags que depois nunca mais vais usar. Por isso eu espero que em relação a tags consigas mesmo efetuar esta pesquisa, aplicar novas tags e avançar, porque é sinal que aprendeste, que conseguiste, e que em relação ao HTML percebeste toda a mecânica, toda a sintaxe, o que são atributos. Isso é o mais importante. Ainda nesta aula eu queria mostrar mais duas coisas. Eu vou aqui fechar apenas. Eu tinha aqui também esta da Wikipédia. Pronto, lá está aqui mais uma lista enorme, onde esta até tem a explicar o que é que faz logo em português. Portanto, esta também poderá ser importante para ti. De qualquer das formas, como eu estava a dizer, a próxima coisa que eu queria mostrar são as cores. Eu pesquisei aqui tabelas cores HTML. Porquê? Porque nós, entretanto, nas próximas aulas vamos começar com as CSS. E as CSS, essas sim é que
formatam o texto, formatam a página, e uma das formatações que é possível aplicar são as cores. E as cores, para usar em CSS, usam um código especial, é um código hexadecimal, e é importante que se perceba que são códigos hexadecimais, como obter esses códigos, e por isso eu decidi abordar este tema antes de começar com os CSS, porque depois seria mais complicado estar numa aula a falar sobre este tema. Assim, a qualquer momento podes vir aqui a esta aula e rever como adquirir o código hexadecimal, e também qual a relação entre o código hexadecimal de uma cor e o código RGB dessa mesma cor. Então eu pesquisei aqui tabelas de cores de HTML, se foi só isto, pesquisei isto no Google, aparece-me logo aqui o que eu pretendia, mas de qualquer das formas eu abri aqui alguns destes, e então aqui por exemplo, tem logo uma amostra de cor. Portanto, esta será a cor que aparecerá, o nome que eles deram, o nome não é importante, não é o nome que nós vamos usar, mas de qualquer das formas depois tem aqui o que nós precisamos, é este código. Eles chamam aqui código HTML, podiam ter posto aqui, no título desta tabela, podiam ter posto aqui código hexadecimal, é a mesma coisa. Aqui o código Java, na verdade também podíamos chamar código RGB, porque na verdade isto aqui, este 30 é o valor do vermelho, este 144 é o valor do verde e este 255 é o valor do azul. O mesmo se passa para todas estas cores, repara, tem aqui uma lista extensa. Entretanto, eu abri aqui mais umas páginas da pesquisa que fiz, eu vou fechando. Pronto, temos aqui mais, também uma lista muito extensa, esta parece ser ainda maior, mas repara que eu tenho aqui então os códigos, na verdade base 10 isto é o código RGB, mais uma vez, portanto 255 de vermelho, 250 de verde, desculpa, 250 de verde e 250 de azul, e aqui a base 16, isto é o código hexadecimal. Portanto, aqui se estivéssemos a usar CSS e precisasses desta cor, só tinhas que vir aqui copiar e colar depois na folha CSS, que são um fecheiro também usando o Notepad++, mas de qualquer das formas seria só copiar e colar e terias esta cor depois apresentada no ecrã, ou qualquer uma destas. Eu tenho aqui ainda mais uma. Estes aqui, este site também parece ser bastante interessante porque mostra-nos logo as cores por grupos, portanto eu aqui posso ver aqui, embora este tenha menos cores, mas eu posso, por exemplo, imagina que eu vou usar o vermelho puro, este é o vermelho puro, e depois quero jogar aqui algumas cores, eu posso vir aqui escolher. Tem os cinzentos, estes cinzentos são muito usados também, mas não é importante tu perceberes, tu decorares estes nomes todos, portanto aqui estes códigos não é preciso, porque tens aqui alguma ajuda. E ninguém decora isto tudo. As mais importantes sim, às vezes as mais importantes é bom, não é obrigatório, é bom que saibas, torna-te o teu código mais rápido de fazer. Por exemplo, aqui o branco também não é nada muito complicado, é FF, FF, FF. Na verdade isto quer dizer que é a soma todas as cores. Eu tenho aqui uns diagramas que vou mostrar e vou explicar melhor qual a relação entre o RGB e entre aqui o RGB e o sistema hexadecimal, e por exemplo aqui o preto é a subtração de todas as cores, por isso é 000000. Então eu vou mostrar então os diagramas que eu tenho aqui para nos ajudar mais um bocadinho a perceber o que é isto do RGB e o que é isto do hexadecimal, ou melhor, do RGB. Eu não vou explicar em pormenor o que é o RGB, vou explicar que é a soma das cores, mas de qualquer das formas, o que é importante aqui perceber é que existe um sistema RGB, existe um sistema hexadecimal e que há uma relação entre eles. Vamos então ver esses diagramas para perceber melhor como depois em CSS nós definirmos as nossas cores. Eu tenho então aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui o vermelho puro. O vermelho puro é constituído por 255 de R, red. Portanto, o sistema RGB funciona com três cores. O vermelho, o verde e o azul. É a soma destas três cores, ou melhor, a mistura destas três cores que fazem todas as outras cores que nós podemos ver em ecrã. O sistema RGB é o sistema de ecrã. Existem outro sistema de cores, o sistema CMYK, mas esse é para impressão. Portanto, aqui o importante perceber é que o RGB tem três cores e é
a mistura dessas cores que faz todas as cores do ecrã, todas as cores disponíveis no ecrã. Então, repara, o vermelho puro, obviamente, será 255, porquê? Porque 255 é o valor máximo para o sistema RGB, é o valor máximo de cor. Portanto, por exemplo, se fosse aqui 125, seria metade da cor. Portanto, é metade. Vamos imaginar que são latas de tinta e que tu estás a pôr, a misturar numa outra lata separado, e a medida máxima que podes pôr de cada cor é 255. Ok? Talvez esta seja a melhor forma. Portanto, imagina que tens 1 litro de tinta e tens que pôr 33 centilitros de tinta. Portanto, vais pôr 33 de vermelho, 33 de verde e 33 de azul, por exemplo. Os 255 é a medida máxima para cada cor. Então repara que o vermelho tem 255, o green tem 0. Portanto, isto é um vermelho mesmo puro, porque depois também o azul também não tem nada. Mas eu podia ter aqui 10% de azul, já não era um vermelho puro, mas já faria outra cor. Ou podia ter, em vez de 255, ter outro valor mais baixo. O sistema hexadecimal é FF0000. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que os dois primeiros caracteres referem-se ao R. Repara, Red, em RGB 255, em hexadecimal FF. O código hexadecimal vai desde o 00 até ao FF. O FF é o máximo que se consegue de uma cor. Portanto, equivale ao 255 no sistema RGB. Depois, para o verde, esta cor tem 00 e para o azul também tem 00. Portanto, aqui, isto ou isto é exatamente a mesma cor. O sistema de amostragem da cor é que é diferente. Okay? Portanto, é importante que percebas esta lógica, porque em CSS é usado este sistema. É possível usar o RGB, mas não é suportado por todos os browsers, portanto não vamos correr riscos. Vamos então usar este, que é universal. Eu tenho aqui outro exemplo. Eu aqui já misturei duas cores, portanto aqui o que temos aqui é 100% do vermelho, mais 100% do verde e 0% do azul. Portanto, o 100%, eu estou a dizer 100% e estou a apontar para 255 porque, mais uma vez, 255 é o máximo de cor que se consegue pôr, é o máximo de medida de cor que se consegue pôr para o sistema RGB. Portanto, então se juntarmos 100% de vermelho com 100% de verde, que cor dá? Dá o amarelo. Portanto, temos aqui a definição da nossa cor e 0% de azul, portanto não houve mistura de azul não entrou na nossa mistura. Portanto, é o mesmo que nós termos uma lata de tinta e misturarmos 33 centilitros ou 20 centilitros de vermelho e a mesma quantidade, exatamente a mesma quantidade de verde. Então obtemos o amarelo puro. O sistema hexadecimal, bem, então aqui se 255 é representado pelo FF, aqui também se mantém o FF e aqui mantemos o 00, então passamos a ter FF, FF, 00. Portanto, se FF no hexadecimal é 100% da cor, eu tenho duas vezes FF, um para o vermelho e outro para o verde, e depois tenho 00 para o azul, porque o azul não entrou na nossa mistura. Vamos ver mais exemplos. Tenho então aqui o preto. Eu tive que pôr aqui um círculo à volta, uma border à volta, porque não estava a entrar em conflito com o fundo, mas de qualquer das formas o que eu quero mostrar aqui é o preto. Aqui o preto é a ausência de cor. Portanto, aqui é em vermelho 0, em verde 0 e em azul 0. Portanto, a ausência de qualquer cor no sistema RGB, atenção, no sistema RGB dá preto. Isto é bastante importante porque no sistema CMYK é o contrário. Portanto, a ausência de cor é o branco. Mas de qualquer das formas, estamos a falar de RGB, não vamos complicar. Aqui no sistema hexadecimal 0, 0, 0, 0. Eu aqui não tinha alterado, mas aqui o importante é perceber que isto era 0, 0, 0, 0, 0. Portanto, 2 zeros para o vermelho, 2 zeros para o verde e 2 zeros para o azul. Portanto, 0, 0, 0, 0. Ok? São 6 zeros. Aqui o branco é o contrário do preto, é a soma de todas as cores. Vamos ver.
Portanto, 255, 255, 255, ou seja, 100% de todas as cores. Ok? Portanto, temos aqui todos eles preenchidos ao máximo, não dava para pôr mais, então a representação claramente será FF, FF, FF. Ok? Aqui o importante aqui também, este 00 não é FF, 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 portanto só FFs, como aqui está. Vamos continuar para ver mais outro exemplo. Aqui o castanho, aqui eu já decidi, em vez de pôr ou tudo ou nada no sistema de cores, no sistema RGB decimal, então eu decidi aqui complicar mais um bocadinho e em vez de meter 100% ou 0%, decidi meter outros valores. Portanto aqui temos, em vez de 255 eu tenho 100, é aqui um valor que eu coloquei ao calhas. Depois para o verde 50 e para o azul 10. Convém referir mais uma vez que no máximo uma cor vai até o 255, portanto esta aqui está a menos de 100, está a menos de 50%, porque 255 temos aqui 100, portanto isto deve estar aí por volta dos 80% da cor, ok? E depois aqui para o verde 50, portanto estamos a um quarto da cor máxima, e aqui 10, aqui um pequeno pozinho, digamos assim, de azul. O sistema hexadecimal, pronto, aqui já temos 64 para o vermelho, depois temos 32 para o verde e aqui 0A para o azul. Portanto, esta já é uma cor mais difícil de decorar. É normal que não decores esta, eu também estas não as consigo decorar, decoro algumas das principais, mas aqui o importante é perceber que pode aqui haver combinações diferentes daquelas que nós já tínhamos visto até agora. Não é sempre ou tudo cheio ou tudo vazio, pode ser uma pequena percentagem daquela cor. O mesmo se passa aqui neste verde. Este verde foi composto por 70 de vermelho, 200 de verde e 25 de azul. Portanto, a cor hexadecimal 46 C819. Mas lá está. E agora tu perguntas, mas depois como é que eu sei estes códigos todos? Podes ir àquelas tabelas, ou então eu vou-te mostrar uma alternativa que podes usar no teu computador, mesmo que não tenhas um programa de edição de imagem bom, como é o caso do Photoshop, tu com o próprio Paint e uma calculadora consegues, calculadora do computador, tu consegues fazer o sistema hexadecimal e definir as tuas cores. Eu vou mostrar as duas hipóteses. Vou mostrar primeiro pelo Photoshop como é que se faz. É bastante rápido porque o Photoshop mostra-nos logo os sistemas todos. Portanto, se eu picar uma cor, ele mostra-me logo as cores todas, eu não preciso fazer mais nada, mostra logo os sistemas todos. E depois, de seguida, vou mostrar então como podes fazer se não tiveres o Photoshop no teu computador. O Paint vem instalado nos teus computadores, uma calculadora, e consegues resolver também a questão. Vamos então ver através do Photoshop como podemos chegar à nossa cor, se eventualmente fores àquelas tabelas que eu mostrei na internet e não encontrares a cor que tu queres, ou tens uma cor especial que queres fazer, ou tens um logotipo que te deram e eles querem que use aquela cor, por exemplo, para o fundo do site ou para o tipo de letra. Vamos então. Eu tenho então aqui o meu Photoshop aberto, é a versão CS4, é uma versão que já está ultrapassada, já vamos na CS6 há algum tempo, mas de qualquer das formas eu ainda não atualizei a minha versão, mas vai dar perfeitamente para percebermos então como definir a nossa cor no sistema hexadecimal através do Photoshop. Portanto, quem usa o Photoshop provavelmente já sabe isto. Eu peço desculpa se estou a repetir para essas pessoas, mas de qualquer das formas eu preciso mostrar isto. Então, se nós viermos aqui, não é preciso ter nenhuma ferramenta selecionada, basta ter o nosso Photoshop aberto e basta clicar aqui numa destas cores, vai-nos aparecer aqui muitas cores, nós podemos mudar aqui e eu vou deixar uma cor qualquer, não é importante. Repara que eu tenho aqui, eu não vou estar a explicá-las todas, mas eu quero só aqui mostrar o sistema RGB, portanto repara que eu tenho aqui 118, 100 e 29. Foi aqui que eu vi para fazer aqueles diagramas, foi aqui que eu escolhi as cores. Eu digitei aqui manualmente, portanto podes fazê-lo aqui também, podes fazer os testes que estão lá. Por exemplo, o amarelo eu tinha lá escrito que era 255, 255 e aqui 0, e repara que temos aqui então o nosso amarelo. Portanto, foi aqui que eu defini e depois só tive que olhar para aqui e copiar isto. Portanto, é bastante fácil. Repara que eu já tenho aqui o código então hexadecimal, já temos aqui o nosso cardinal, depois vamos ver em CSS, ele mostra-nos aqui que é preciso indicar o cardinal. Vamos depois ver como é que se faz isto em CSS. É bastante simples, é só pôr o cardinal antes deste número, portanto não tem nada que saber. Existem aqui outros sistemas de cor que para agora não interessa, o que interessa é só mesmo este
pedaço aqui em baixo que nos mostra logo então os dois sistemas RGB e SMIC, RGB e hexadecimal, peço desculpa. E então pronto, só tens que ver isto, andar aqui e repara que todos eles vão mudando e podes então consultar aqui. Eu vou fechar e vou mostrar assim, bem, e tu podes me dizer assim, então, mas eu se tiver um logotipo e quiser usar aquela cor para as letras, ou para o fundo, eu não posso andar ali a escolher mais ou menos, exatamente, tens toda a razão, então por isso eu abri aqui um produto, eu não tinha aqui nenhum logotipo que pudesse, sem autorização do proprietário, mencionar, penso que ninguém se iria importar com certeza, mas de qualquer das formas eu não tinha aqui autorização, portanto eu decidi abrir esta imagem. Esta imagem é uma agenda da outra formadora da Rewind, uma das formadoras da Rewind, é a Catarina Sábio. Ela tem um ateliê chamado Catarina Sábio e ela faz estes artesanatos, estas peças lindíssimas, e eu vou usar esta imagem para mostrar como ir buscar uma cor de uma determinada imagem. Portanto, isto podia ser um logotipo, era exatamente igual. Aqui o importante é mostrar então como fazer. Eu vou aqui fazer zoom. Para fazer zoom é Ctrl+, portanto eu vou aqui Ctrl+, e vou então, isto já está a 300%, por isso aparece pixelado, mas também não é importante agora isso. Então, eu vou aqui mais uma vez aqui clicar neste quadradinho, não é importante agora perceber o que é este quadradinho. E repara que eu posso vir aqui com uma pipeta, ele ganha-me aqui uma pipeta, seleciona-me aqui de lado. Portanto, eu vou aqui clicar neste verde. Vamos imaginar que queria usar este verde. E já tenho aqui o código hexadecimal e o sistema RGB, está aqui tudo. Portanto, eu agora só tinha que, até podia mesmo fazer isto, copiar e usar depois no nosso Notepad, colando diretamente lá. Portanto, posso ter os dois programas abertos e fazer esta gestão. O mesmo, eu vou ainda clicar aqui noutra cor, mas imaginar que a cor que queríamos usar era esta aqui. Então, eu vou clicar e já tenho aqui então RGB e, mais uma vez, eu posso copiar então aqui a nossa cor para usar então no Notepad. Mas, tu agora dizes-me assim, está bem, mas eu não tenho como fazer isso, porque então nesse caso terás que usar o Paint. Na verdade o Photoshop até é, como eu costumo dizer, artilharia pesada demais para resolver uma questão tão simples. Não é preciso um programa que tem tanta funcionalidade só para ver o código hexadecimal. O Paint dá, embora também dê um bocadinho mais de trabalho, mas de qualquer das formas vamos ver. Eu vou aqui ao botão do Office cá em baixo e vou procurar o meu Paint. Posso procurar aqui ou ir a todos os programas e procurar pelos acessórios. Portanto, acessórios, e ele está aqui, já o vi. Portanto, vou abrir o Paint e agora uma das formas de conseguir o nosso código hexadecimal é abrir a calculadora também. Portanto, eu vou aqui e vou abrir a calculadora. Também está nos acessórios, eu tenho aqui um atalho, como eu uso bastante, ela aparece-me aqui. Se não aparecer, podes procurar aqui em baixo ou ir aos acessórios, que também está no mesmo sítio onde estava o Paint. E então eu quero só aqui mostrar uma coisa. Aqui mudas, ela de origem vem assim, mas tu mudas aqui para programador. E então vamos ver qual a relação entre a calculadora e as nossas cores. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui editar cores. E eu vou andar aqui com o rato até encontrar aqui uma cor. Eu vou aqui mudar porque ela aqui está no preto, repara, ela aqui está muito escura, por isso é que não estava a aparecer aqui. Então eu vou andar aqui até encontrar a cor que quero. Posso mudar aqui as barras, posso fazer aqui mil e uma coisas até encontrar a cor que quero. Vamos imaginar que era esta a cor. Então já tenho aqui o RGB, vermelho, verde e azul. Aqui está em português, mas o código claramente é o código RGB. Então, abrindo a nossa calculadora, eu vou puxar isto um bocadinho para o lado e vou colocar a nossa calculadora aqui. Então, eu vou digitar aqui o vermelho, 97. E agora é tão simples como mudar para o sistema hexadecimal. Repara que mudou para 61. Ok? Portanto, eu vou deixar estar. Decimal, portanto, o sistema normal que nós usamos. O hexadecimal, clicas e ele converte logo. Portanto, o primeiro valor a ser digitado seria o 61. Portanto, colocarias cardinal 61. Vamos fazer mais um teste. 159. Portanto, eu vou pôr aqui 159. Desculpa, eu tenho que pôr isto, enganei-me. Tenho que pôr no sistema decimal, portanto 159 no sistema
no sistema decimal e depois converter para o sistema hexadecimal, 9F, lá está. Lá está que nós conseguimos aqui fazer a conversão e já está aqui a aparecer números, portanto, estamos a trabalhar no sistema certo. Vamos experimentar mais este. 167, portanto, sistema decimal, 167. Vamos converter a 7. Vamos experimentar então o 255. Bem, estava-me a enganar, portanto, sistema decimal 255. Sistema hexadecimal FF. Foi aquilo que nós vimos. Portanto, é aqui que nós podemos também fazer a conversão. Eu posso aqui mostrar aqui, por exemplo, o vermelho puro, ou melhor, o amarelo, e vou pôr aqui. E agora, portanto, repara que aparece-me também aqui exatamente o mesmo amarelo que apareceu no Photoshop. Aparece-me aqui vermelho 255, verde 255, azul 0. Vamos então ver como se fazia a conversão desta, para ser mais simples. Então eu vou pôr sistema decimal 255, converto FF. Dá para este e dá para este. Portanto, o nosso código de cor seria, o código hexadecimal seria FF, FF, e depois vamos comentar agora o 0 em decimal. Portanto, 0 converte, dá 0, mas tens que pôr 00. Quando aparece só um dígito, tens que pôr sempre o 0 antes, ok? Se aparecer aqui, neste caso, aparecer só um 0, tens que pôr 2 zeros. Se aparecesse aqui, por exemplo, um 5, aí terias que pôr 0,5. Posso fazer aqui um pequeno teste, aqui, metendo aqui um valor pequeno, só para ver. Portanto, aqui a cor quase não sofreu alteração, mas eu quero mostrar aqui no sistema decimal, meter um 5, converter para hexadecimal, manteve o 5, portanto aqui não há alteração. Mas vamos então aqui fazer um 6. No decimal, o hexadecimal também é um 6. Portanto, aqui terias que pôr 0,6. Portanto, se fosse esta cor, terias que pôr FF para o vermelho, FF para o verde e 0,6 para o azul. Okay? É importante perceber esta situação, porque não podes pôr só um 6, porque o código hexadecimal é composto, como nós vimos, por 6 dígitos, 2 para cada uma das 3 cores. Vou então fechar aqui as nossas janelas e vamos então no Paint tentar fazer a mesma situação de abrir uma imagem e ir ver qual é a cor que pertence àquela imagem para nós também podermos usar na nossa formatação do documento. Então vamos abrir. Podemos abrir então um dos produtos que tenhamos. Mais uma vez eu vou abrir um dos produtos do Ateliê Catarina Sábio. Vou abrir outra vez a nossa agenda e vou aqui a esta pipetazinha, portanto selecionador de cores. Repara aqui, eu tenho aqui a cor 1 e cor 2 a preto e branco. Eu vou aqui clicar no verde. Repara que eu tenho aqui a cor 1 a verde. E agora quando eu clicar em editar cores, eu tenho aqui a minha cor sólida. E tenho então aqui o sistema RGB. Portanto agora seria exatamente o mesmo. Eu tendo o nosso sistema RGB definido, saber qual é a cor do RGB, eu posso sempre vir à calculadora e fazer então a conversão. Vou puxar para o lado. Portanto, eu posso sempre agora, eu quero este verde em sistema hexadecimal, ele aqui está em RGB, ok, então, muito simples, decimal está, então, 102, converte, 66, portanto, 66 será o nosso primeiros 2 dígitos, depois 147 em hexadecimal 93 e agora o 46 em hexadecimal 2E, portanto, assim concluíamos os nossos 6 dígitos, 3 pares de 2 para um para cada cor, e teríamos então o nosso código hexadecimal. Isto se não tiveres o programa de edição de imagem, o Photoshop, ou outro semelhante, que te converta logo tudo automaticamente, sem teres que vir usar a calculadora e fazer cor a cor. Também vais ver que, mesmo que não tenhas esse programa, tu só vais ter que definir a cor em CSS uma vez, podes eventualmente repeti-la, mas a CSS tem mesmo essa vantagem que é, tu defines uma vez a cor e não tens que andar sempre a repetir aquele código. Portanto, definindo aquelas cores fundamentais do site, 3, 4, 5 cores, não precisas voltar a repeti-las mais, até porque podes copiá-las se tiveres que repetir, mas vais ver que as CSS não te obrigam a repetir cores, até a vantagem delas é mesmo essa, é tu meteres esta cor e depois entretanto queres mudar, mudas só numa linha e mudas as cores desse parâmetro. Mas isso será nas próximas aulas, isso é CSS. Para já o mais importante era então percebermos as várias hipóteses que temos de converter as nossas cores, de definir as nossas cores
em sistema hexadecimal e também em sistema RGB. Isso já está visto. Temos aqui várias alternativas, tanto as tabelas online, portanto, procurando no Google por tabelas cores HTML, como tu viste é muito fácil, vai aparecer muitos resultados, quer através do Photoshop. O Photoshop mostra-nos logo então o sistema RGB e o hexadecimal, entre outros, mas esses são os que nós podemos precisar. E também aqui através do Paint, deste pequeno truque que nós usamos, em que convertemos o que diz aqui em red, portanto em vermelho, e convertemos para hexadecimal, clicando em decimal. O importante, eu volto a frisar, é importante que isto esteja em programador, para que se possa fazer aqui esta conversão. Portanto, é só colocar o número que aparecer aqui e depois clicar em hexadecimal e ele converte automaticamente. Portanto, é bastante simples também. Eu neste vídeo ainda quero só mostrar uma coisa. É importante falarmos um bocadinho já sobre tipos de fontes, ou seja, tipos de letras seguros para a internet. Nem todos são. E portanto eu queria falar um bocadinho sobre isso. Nós voltaremos a falar mais sobre isto em CSS quando falarmos logo, quando começarmos a ver os primeiros parâmetros de edição de texto, mas de qualquer das formas eu queria já falar um bocadinho sobre isso porque é bastante importante e então eu pesquisei aqui no Google por fontes seguras web. Portanto, eu tive aqui vários resultados e eu abri aqui alguns para tentar explicar que nem todos os tipos de letra dão para usar na net. Aliás, a lista é reduzida, há uma forma de resolver isso para termos mais tipos de letra, mas de qualquer das formas, o tradicional, aquilo que se costuma usar, as opções não são muitas. Nós temos algumas opções que vêm por defeito, porque vamos imaginar, se tu metes um tipo de letra que não vem, por exemplo, um Adobe Garamond, eu não sei se todos os computadores que vão ver este site têm o Adobe Garamond instalado. Okay? Portanto, embora seja um tipo de letra, se calhar dos mais antigos que existe, mas provavelmente nem todos têm instalado. Okay? Isso é importante perceber, porque então o que é que vai acontecer se tu em CSS disseres o tipo de letra deste bloco, desta div ou desta tabela ou do documento todo é o Adobe Garamond, o que é que vai acontecer se a pessoa não tiver o Adobe Garamond? Okay? É importante perceber que há letras de sistema que são obrigatórias em todos os computadores e então são essas letras que são fontes seguras. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Arial vem em todos os computadores, da Microsoft. Portanto, todos os PCs vêm com Arial e todos os Macintosh vêm com Helvética. Na verdade, elas são muito semelhantes. Aliás, a primeira foi a Helvética. O Arial é uma cópia da Helvética. Os senhores da Microsoft fizeram ali uma cópia, alteraram 5 letras e o resto manteve tudo igual. De qualquer das formas, o que importa perceber é que estes são tipos de letras de sistema. Portanto, se tens Mac, tens o Helvética instalada, praticamente certeza, a não ser que tenha acontecido alguma coisa no teu computador. E se tens PC, tens Arial instalado. Isto para os tipos de letra sem serifas. Os tipos de letra serifados, exatamente a mesma coisa. Times New Roman para quem tem PC e Times para quem tem Macintosh. O mesmo acontece para as monospassadas. Monospassadas são tipos de letra que ocupam sempre o mesmo espaço. Portanto, todas as letras ocupam o mesmo espaço. Ao contrário, por exemplo, aqui, se eu for aqui à nossa Helvética, eu tenho aqui um I, repara que este I ocupa muito menos espaço que um M. Isto é claramente visível. Aqui o I destas monospassadas tem umas abas por baixo que faz com que ela ocupe também o mesmo espaço no ecrã. O mesmo acontece nesta aqui. E, portanto, aqui eu tenho o exemplo que estava a dar. A Palatine vem em todos os PCs, a Garamond provavelmente vem em todos os Macintosh. E estão aqui outros tipos de letra que entretanto foram aparecendo e todos estes que aparecem aqui são tipos de letra comuns a todos os computadores. Mas aqui a questão é, então, mas como é que eu faço depois para que, se eu escolher um tipo de letra sem serifa deste sistema, se eu escolher Arial, então, mas se a pessoa tiver um Macintosh, então como é que funciona? Nós veremos em CSS como é que resolve essa questão. Na verdade, nós mencionamos 2 ou 3, ou até podemos ensinar mais, nós é que criamos os grupos, mas nós mencionamos Arial, vírgula, Helvética, vírgula, sem serif. Então, o que quer dizer que o nosso estilo CSS não refere uma fonte exclusiva, refere então um grupo de fontes que podem ser usados para o nosso
trabalho, para a nossa página, e então o que estamos a dizer é que ele vai à procura do Arial, se não encontrar o Arial, procura a Helvética e apresenta a Helvética. Se não tiver nem Arial nem Helvética, que é quase impossível, mas vamos imaginar que não tem nenhum deles, então temos que ter sempre outra hipótese, que é o sans serif. O sans serif não é um tipo de letra, é uma referência para dizer assim ao computador: olha, procuras o tipo de letra sem serifa que tiveres por defeito. E todos os computadores têm um tipo de letra sem serifa. Normalmente são estes, mas caso não seja nenhuma destas, vamos imaginar que era a Verdana, então ele vai à Verdana e mostra a Verdana. Claro que isto não nos traz muita segurança em termos do que vai ser apresentado no browser, mas tem que ser assim porque, por exemplo, o Arial não vem nos computadores da Apple, portanto, o que é que ia acontecer? Se tu apenas referires Arial, então, se não referires que a segunda hipótese é Helvética, então traz um problema grave para resolver. Ou melhor, os computadores Macintosh provavelmente nem apresentarão nenhum tipo de letra, ou então terão alguma forma de resolver, mas então essa sim ainda será mais imprevisível. Portanto, os tipos de letra são para apresentar por grupos e não por um tipo de letra individual. Eu tenho aqui mais exemplos, mas todos eles vão dar à mesma questão. A apresentação é que é diferente. Se reparares, se fizeres a mesma pesquisa, vais ver que eles são todos iguais. Portanto, isto são mesmo universais. Portanto, não há muito por onde fugir aqui. Aqui não é uma questão de gosto, é uma questão que isto foi definido como tipo de letras universais e, portanto, só temos depois de saber referi-las e saber quais são as universais, se quisermos ter a certeza que o nosso site não vai ter problemas em termos de visualização. Portanto, a lista, pronto, ainda é limitada, mas como eu disse, há já uma forma, aliás, há mais que uma forma de resolver isto. Uma delas é com o produto do Google, é bastante simples de usar, é talvez o mais simples agora. Eu queria só mostrar mais este também, embora também não tenha muito mais a saber. Também fala mais ou menos naquelas que nós vimos. Mas de qualquer das formas, como eu ia dizer, o Google tem um produto, chama-se Google Web Fonts, e então é de utilização gratuita, quase como a maior parte dos produtos do Google, e nós podemos usar, mas eu pensei falar sobre esse produto nesta videoaula, mas é importante nós percebermos também um bocadinho já de CSS para perceber como introduzir então as nossas fontes através do site do Google. Eles têm, eu penso que devem andar perto das 500 fontes, 500 tipos de letra que se podem usar, e então aí já multiplicamos a nossa lista. Como podes ver aqui, a lista é um bocadinho limitada, eu não sei quantas são, mas 10, 15, 20, e então passamos para perto de 500, 480, penso eu, não tenho certeza agora, mas de qualquer das formas o número é bastante superior e teremos então mais hipóteses. Também é bastante simples de usar, é gratuito e duplica-nos em muito a nossa possibilidade de escolher tipos de letra diferentes, e é por isso que este curso também é preciso, porque para usar este tipo de letra não é com um programa como o Dreamweaver que se faz, tem que se perceber mesmo de código. O Dreamweaver é um programa que nos ajuda, nós clicamos no menu Insert Image e ele insere a imagem, portanto nós não temos que saber o código, mas de qualquer das formas, para usar o produto do Google Web Fonts, é mesmo necessário nós sabermos código, e se não soubermos temos que andar na net à procura, porque a utilização deste produto do Google implica mesmo nós sabermos o código. Portanto, em relação a esta aula está terminada. Esta aula prolongou-se um bocadinho mais que aquilo que era esperado, mas isto são questões fundamentais para nós depois podermos avançar então para as CSS e então trabalharmos livremente, sem depois estar a interromper as aulas a explicar o que é uma fonte segura ou o que é um código hexadecimal. Assim ficas preparado já para começar nas próximas aulas com as CSS.